é muito melhor. Gente, nós estamos nesse ano de sabedoria para a gestão da vida. Hoje é a nossa segunda mensagem e nós viemos desde o ano passado com uma série de mensagens sobre prioridades. E hoje eu quero focar em um texto que está lá em Lucas capítulo 6 e versículo 45. Olha o que diz esse texto aqui. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, ou o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal. E a boca fala do que o coração está cheio. Lá em Provérbios 4 e 23, aqui o sábio Salomão, ele vai dizer que, acima de tudo, a Bíblia fala sobre guardar muitas coisas, sobre nós priorizarmos muitas coisas. Mas aqui, a Bíblia ela é muito enfática, quando ela diz, sobre o quê? Tudo. Sobre tudo o que nós devemos guardar. Acima de tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu quero falar sobre essa prioridade hoje. Essa é a prioridade, esse ponto da prioridade eu quero trazer para nós, quero pensar com vocês hoje à noite sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração, e eu vou finalizar a mensagem falando sobre algumas formas de nós guardarmos o nosso coração. Lá em Provérbios 27, 19, diz o seguinte: como na água, o rosto corresponde ao rosto. Só deixa eu abrir um parênteses aqui para a igreja entender. Por que na água? Porque nesse tempo não tinha espelho. Qual é que era o espelho deles? Era os mais chiques, né? Eles tinham uma vasilha de bronze e eles colocavam água. Não era nem a água do rio, porque na água do rio, muitas vezes ela suja, a gente não consegue refletir o rosto. Mas era uma forma deles se verem. A água em uma bacia de bronze. Então, hoje seria como a gente se olhando no espelho, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Quer dizer, o nosso coração ele corresponde àquilo que nós somos. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos alinhar a nossa vida, nós temos que mudar o nosso o que, gente? Coração. Por exemplo, se você quer contaminar um rio, você não precisa trilhar o caminho todo do rio. Normalmente o rio é longo, tem aquele deságua em algum lugar. Você não vai caminhar todo o rio para contaminar ele. O que você tem que fazer? Vai na fonte. Vai onde nasce o rio, contaminou onde nasce, contamina o rio todo. Quer dizer, se contaminar o nosso coração, automaticamente vai contaminar toda a nossa vida. E a obra de Deus, estão comigo, gente? Sim? Eu prometo eu olhei o horário ali, eu pensei, não, será que é tão cedo mesmo? Olha, eu vou dizer para vocês, 7h45, até 8h30 acabou. Então foca aqui, combinado? 8h30 no máximo, tá? Porque eu já estou falando há uns 5 minutos. E é 7h45, segundo aquele relógio ali. No meu já é 7h50. Aquele relógio está atrasado, né? É 7h50, né? Tá. Igual, a gente termina nesse horário aí, tá? Então, vamos lá. A obra de Deus começa no nosso coração. Vou ler alguns textos rápidos aqui com vocês. Kelly, afia o dedo aí, tá? Aqui, afia ele aí, tá? Para andar comigo. Ezequiel 36 e 26. Aqui o Senhor fala ao profeta Ezequiel, falando do nosso tempo, é uma palavra profética, que ele diz, eu dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração
de carne, um coração sensível. Então, a obra de Deus começa no nosso coração. A Bíblia ela não se contradiz sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Jesus disse, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. E aqui Deus fala através do profeta, eu vou dar a esse povo um novo coração. Agora preste atenção. Atos 2:37, quando Pedro está pregando, e o Espírito Santo convence aquela multidão, olha o que aconteceu. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes sempre o coração, gente. Gênesis 6:5, a Bíblia diz que Deus contemplou no coração do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É sempre no coração. Marcos 7:21, olha o que Jesus vai dizer. Porque de dentro do coração dos homens, seres humanos, tá? É que procedem os maus desígnios. Mesma coisa de Gênesis. A prostituição, o roubo, o homicídio, os adultérios. Tudo procede da onde, gente? Coração. João 13:2, olha só. Quem é que influencia o nosso coração? Assim como o Espírito Santo influencia, o maligno também influencia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto, onde o diabo colocou? No coração de Judas. É sempre no coração. Porque se ele contamina o coração, ele contamina a vida. Lá em Atos 5:3, aquele episódio de Ananias e Safira, aquele casal que vendeu um terreno. Esse casal, o que estava acontecendo? As pessoas estavam contribuindo muito com a obra missionária, financeiramente falando. Vendiam as suas propriedades, davam o dinheiro para os apóstolos, para que eles enviassem, para que a obra de Deus fosse feita, os necessitados fossem atendidos, as pessoas que partiam em missão tivessem condições de levar o evangelho por todas as nações, porque foi um grande comissionamento, a gente vai falar sobre isso no pit stop, o grande comissionamento de Jesus, depois que morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos por 40 dias, e disse, ide por todo o mundo. Para ir por todo mundo, precisa dinheiro. E aí esse casal, eles fizeram o seguinte, eles venderam uma terra, olha que coisa complexa isso aqui. E eles retiveram uma parte, mas quando eles foram entregar o dinheiro lá para os discípulos, o que eles fizeram? Eles deram só uma parte. Preste atenção, não é errado dar só uma parte. A Bíblia vai dizer exatamente isso. O dinheiro era deles. O problema foi que eles mentiram. Então disse Pedro a Ananias, Ananias, por que encheu o teu coração? Por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Agora segue aí só para a gente ver. Ele diz assim, por que tu mentiu? Se tu conservasse, se tu guardasse, porventura não era teu? Gente, não é problema ele ter vendido e dado uma parte. O problema foi que ele disse que estava dando tudo. Mas quem colocou aquilo no coração dele? O diabo. E aí Pedro diz, é o seguinte, Ananias, vocês não mentiram aos homens, vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para Deus. E aí uma coisa que encheu todo mundo de temor, versículo 5, ouvindo essas palavras, Ananias morreu. E aí veio um grande temor em toda a igreja da época, de não brincar com Deus. Esse texto deve gerar temor no nosso coração, de nós não brincarmos com Deus. E cuidarmos do nosso coração. A Bíblia diz, Jesus fala lá em Marcos capítulo 12, versículo 29, ele diz que nós temos que amar o Senhor. O 30 então,
principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, ó, coração de novo, alma, entendimento e força. E lá em Jeremias 29:13, diz que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E aí, gente, aí a gente entra agora, introduzindo para a gente entender até aqui, que é algo muito importante para Deus o nosso coração. E o estado do nosso coração, gente, ele não é aleatório. O coração do ser humano, ele não é, aquilo que eu tenho no coração não é aleatório. É algo que é plantado, é algo que é regado, é algo que é cultivado, não é aleatório. Por exemplo, se nós não fôssemos gaúchos, nós não teríamos como time do coração o Grêmio e o Inter. A maioria aqui ou torce para o Grêmio ou torce para o Inter. É fato. Nós temos eles como time do nosso que, gente? Coração. Isso é de Deus? Veio de Deus isso aí? Não. Foi semeado. Desde pequeno, a gente nem entende. Eu conheço uma família que tem uma luta lá, porque o pai é colorado e o vô é gremista, e o vô fica tentando enfiar. Pensa numa confusão, vai ser gremista, o vô, que sinceramente, eu sou gremista, mas a minha vontade é xingar o vô e dizer, vai cuidar da tua vida. E o pai dizendo, vai ser colorado. E o pai é genro, aí é ruim, sabe? E aí o velho é o pai da moça. Sabe quando tu vê a maldade no coração? Ele faz para Tem gente que nasceu com o dom de incomodar. É ou não é? Tá tudo certo, tá tudo certo. Aí tem gente que chega, toda família tem aqueles que vão só, se eles não incomodar, eles estão com febre, está ruinzinho, alguma coisa tem. Toda família tem esse, sim ou não? Tem. Pode até tu querer ser legal com todo mundo, bom cristão, é isso aí. Mas sempre tem. Sempre tem. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse culto ao vivo é brabo, gente. É brabo isso aí, eu não posso me soltar. Mas olha só, vou falar. A Grazi tem um cunhado dela, casado com uma das irmãs dela. Gente, ele é colorado chato. Daí ele começa a falar do Inter, ele é assim, pastor Ronaldo, ele começa a falar do Inter, o Inter está mal. Aí tu concorda, realmente. Aí ele discute contigo, tu concordou com ele, ele discute. Não é também bem assim, não é também bem assado, tá ok. Aí ele diz assim, o Inter está bem. O Inter está bem. Não está tão bem assim não. Não importa o que tu fala, gente. Eu já fiz os testes, todos os testes. Eu fiz. Tu fala que está bem, ele discute. Tu fala que está mal, ele discute. Não importa, ele discute. Mas ele é chato assim, ele vai pedir o café. Meu café! Ele é assim, sabe? Cadê meu café? Depois do almoço ele toma café. Daí ele pede assim, cadê meu café? Exatamente assim. Se eu sou mulher, tinha dado nele, ido preso, aquela coisa toda. Mas cada um tem a vida que merece. Quer que eu explico? Porque aceita. Aceita, mas eu vou voltar aqui para a palavra, para não criar conflito, confusão. Mas tem ou não tem gente na família assim, gente? Mas tá louco, sempre tem um que é só para incomodar. Que não adianta, não tem o que tu faça. E o problema dessas pessoas está onde? No coração. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para só fazer essa alegoria. Nós temos o Grêmio e o Inter no coração, não é aleatório isso. Eu estava olhando, eu estava só acompanhando ali, né? O Real Madrid foi campeão de novo. Se nós fôssemos inteligentes, nós ia torcer para quem ganha. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não, mas alguém plantou isso aí no nosso coração. Alguém plantou. Então, o que isso traz para nós? Bom, já é sabido
que quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão, ela está falando do que, gente? Mente. Então assim, quando o Anderson falou hoje, coloca a mão no seu coração, o certo mesmo era a gente colocar a mão aqui. Porque o coração que ele estava falando não era este. Aqui, o coração que ele estava falando era este. Mas não coloca, vai ficar muito estranho a igreja, coloca a mão no coração. Todo mundo já pensou, pastor Ronaldo? E daí vem aí as nossas fotógrafas aí, e tira a mão da igreja assim, ó. Tira a foto da igreja assim, ó. Um dia a gente quase ganhou um ataque, quase não, eu comecei a rir. Porque tinha uma pessoa lá na igreja de Novo Hamburgo, que ele tinha o coração do lado direito, já ouviram falar disso? Tem gente que tem o coração, na verdade não é bem do lado direito, é do meio para a direita. Mas na verdade é bem no meio. Então assim, quando o apóstolo dizia, coloca a mão no coração, ele sempre colocava, todo mundo coloca? Aqui, entendeu? Ele colocava aqui. Claro, o coração dele era aqui, ele estava certo. E eu sabia, só que um dia, quando o pastor falou, eu olhei, e ele fez assim, não sei, é bobice, às vezes dá as bobices, né? Gente, me deu um ataque de riso, eu não conseguia mais parar. Eu não conseguia parar, sabe quando tu não consegue controlar, porque eu achei muito engraçado, todo mundo assim e ele assim. Mas vamos lá. O que Salomão está querendo dizer não é sobre o coração órgão, ele está falando sobre o coração mente. E aí está lá o conselho do apóstolo Paulo, Romanos 12:2, que é um texto incrível do apóstolo Paulo, um texto de muita sabedoria. E não vos conformeis com este século, ou não tomai a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. O apóstolo Paulo podia ter dito aqui, olhando o contexto bíblico, literário bíblico que eles viviam, ele podia ter colocado aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso coração, porque é coração aqui. Aqui é o coração que Salomão, ele está falando. Então coração é mente. E entenda o seguinte, nós temos a parte consciente, agora eu vou falar da parte do subconsciente, que hoje existe uma discussão eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui entra para uma parte neurológica, entre consciência e inconsciência, consciência, subconsciência e inconsciência. Mas eu quero falar da subconsciência, que há quem diga hoje que não existe o subconsciente, é só consciente e inconsciente. Mas o que é o sub para mim? Para mim, dentro daquilo que eu entendo e também que eu estudo, não afirmando, mas assim, existe o pensamento inconsciente, que ele é automático, mas existe um pensamento subconsciente. O que é sub? É abaixo. Abaixo da consciência, o subconsciente. Estão comigo? Espero não confundir a cabeça de vocês, mas é só para a gente entender isso aqui. O que eu vejo? Que o nosso subconsciente, quer dizer, não é aquele momento que a gente está pensando. Não é aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei pensando, estudando essa mensagem. Aí eu estava fazendo outra coisa e o meu sub estava trabalhando, continuava trabalhando essa mensagem. Fazendo algumas sinapses neurais, fazendo algumas ligações neurais dentro da minha cabeça. Me trazendo lembranças, ali eu via, por quê? Porque eu já estava fazendo outra coisa. Mas a minha mente, ela continuava trabalhando estou me fazendo entender? Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso subconsciente, ele nunca fica ocioso. A gente fica ocioso, agora eu estou na caixa do nada, não está no nada. Alguma coisa está trabalhando aí, se não está no teu consciente, está onde? No subconsciente. Mas ele está ali trabalhando. E esse subconsciente, de novo gente, ele não é aleatório, não é algo do nada. Eu acredito que o Espírito Santo pode vir nos entregar uma palavra, pode vir nos entregar uma direção, isso do nada. Agora eu estou falando da mente humana, que Jesus disse que nós temos que cuidar do coração, porque o homem bom vai tirar do bom tesouro, ele é bom, porque o coração dele é bom, ou ele é mau, porque o coração dele é mau, e isso está diretamente ligado àquilo que ele alimenta. Então, o cuidado que nós temos que ter com a forma que nós alimentamos o nosso coração. E voltando lá para
Então, volta lá para Provérbios 27, 19. Então, assim como no espelho o rosto corresponde ao rosto, assim a vida, a nossa vida, o coração do homem corresponde à vida do homem, do ser humano. Então o nosso coração, ou melhor, a nossa vida, ela corresponde ao nosso coração. E volta lá em Provérbios 4. Olha o que ele vai dizer aqui. Aqui Salomão vai dar alguns conselhos. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora o que ele vai dizer agora. Desvia de ti a falsidade da boca. Quer dizer, não seja falso. Seja uma pessoa verdadeira. Como existe gente falsa. Como existe gente que não é sincera, não é verdadeira, não é aquilo que de fato ela é. Salomão está dizendo, seja verdadeiro. E agora olha só o que ele vai dizer aqui, afasta de ti, ainda ali, a perversidade dos lábios. Quer dizer, cuidado com aquilo que você fala. O apóstolo tem uma frase que é ícone dele, e é pura verdade. Quem está bem, não fala. Quem está bem, não fala mal. Pelo contrário, se compadece ainda. Pelo contrário, entende que se a pessoa talvez está andando em caminhos errados, o coração dela, o problema é de coração, é cardíaco. É um problema de coração. E essa pessoa precisa de ajuda. Quem está bem, não fala mal. Jesus não criticava os fariseus, ele criticava o comportamento dos fariseus, a religiosidade dos fariseus. Mas é interessante que Jesus, ele não cita em nenhum momento a fraqueza de um herói da fé. Ele não cita. Ele não cita. Todos os homens, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, todos tiveram as suas fraquezas, porque é da nossa humanidade. Mas Jesus não cita nenhuma delas. Então nós temos que, por quê? Gente, tudo aquilo que é negativo na nossa mente vai nos levar cada vez mais para o negativo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, poderosa, poderosíssima, tá? Isso aqui eu ensino nos meus treinamentos, vai aqui um brinde para vocês aqui. Quando você reclama, escute isso aqui, os reclamões e as reclamonas. Quando você reclama, o nosso cérebro é cheio de caminhos. Quando você reclama, o teu cérebro, ele vai para um caminho negativo, um caminho neural negativo. Olha o que acontece. Reclamou, tua mente, o teu coração foi para aquele lugar. Aí você começa a ver tudo naquele sentido negativo. Vou dar um exemplo. Reclamou do trânsito, ou melhor, reclamou, amanhã é segunda. Reclamou do trabalho, aí porque esse trabalho. Aí tudo que a pessoa pensa e vê do trabalho, vê de forma negativa. É no seu cérebro isso. Vê de forma negativa. Aí o próximo passo é o seguinte, paralisa. Porque o teu cérebro diz, se não vale a pena, eu não vou fazer. Aí você vai lá e empurra com a barriga. Olha a força do coração, da mente. Aí você estressa, porque esse não fazer nada e olhar de forma negativa, aumenta um hormônio chamado cortisol. Que ele é o hormônio da responsabilidade, mas em excesso, ele é o hormônio do estresse. E aí sobe o cortisol. E sabe qual é o fim? O fim da reclamação? Você quer largar tudo. Eu vou largar esse emprego também. Tem gente que larga. Isso serve para tudo na vida. Qualquer área. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Quem vive reclamando, murmurando, se queixando, se vitimizando, não está cuidando do coração. Desvia de ti a falsa boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Você quer um dia mais? Quantos querem viver dias mais leves? Querem viver? Então aprende isso aqui, pelo amor de Deus. Para de reclamar. Seus dias vão ser mais leves. Veja o lado bom do pneu que furou. Veja o lado bom da chuva que caiu. Veja o lado bom. Porque aí você vai levar o seu coração para o lado correto. Aí os seus caminhos neurais, o seu cérebro, a sua mente, vai te levar a ver outras coisas boas. E isso vai te fazer feliz, vai te levar à ação. E mesmo que seja um quadro difícil, vai te levar a ver uma solução para aquela situação difícil. Estão entendendo, gente, sim ou não? Coração. Não é à toa que a Bíblia diz sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Aí ele começa com a boca, depois, 26, 25. Os teus olhos, olha direito. As tuas pálpebras, olha para frente, está dizendo olha para frente. Olha diretamente para aquilo que está diante de ti, não atrás, olha para frente. Jesus diz, se os teus olhos forem bons, isso é neurológico pra caramba. Todo o teu corpo vai andar na luz. Quer dizer, se você vê com bons olhos a vida, você caminha todo dia numa outra perspectiva. Agora, se os teus olhos são maus, se tudo que você vê de forma negativa, você vai andar onde? Nas trevas. E aí ele diz, se a luz que em ti há, sabe o que é a luz? Se a luz que em ti há são trevas, quer dizer, o que é a luz aos nossos olhos? Se quando eu olho, se a luz que são os olhos, olham de forma negativa, são trevas, vão ser grandes essas trevas. Então Jesus ensina a olhar a vida com bons olhos. Salomão já tinha dito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estudando Provérbios, eu descubro que a sabedoria é Cristo, está em Cristo. Amém? E o 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. O que ele vai dizer aqui agora? Cuidado onde você anda, ou com quem você anda. Pondera, olha a sabedoria desse texto, cuidado aonde você vai. Cuidado com os lugares que você vai. Cuidado com as pessoas com quem você anda. É muita sabedoria esse texto. É o ano da sabedoria para a gestão da vida. E é prioridade para desenvolvermos uma vida sábia, cuidarmos do coração. Então vamos lá. Nós temos que nos aproximar ao máximo das coisas que agregam a nossa vida. Vamos lá. Deus agrega a nossa vida, sim ou não? Então a gente tem que fazer o quê? Se aproximar mais de Deus. Oração soma na nossa vida, sim ou não? Então a gente tem que parar para orar. Afeto, amor, agrega. Então ande com pessoas que façam você se sentir assim. Fé agrega a nossa vida, sim ou não? Muito, então desenvolva a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Por que a fé vem pelo ouvir? Você consegue entender isso de forma na mente, no coração? Está lá em Romanos 10 e 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então quanto mais eu ouço da palavra, mais fé é gerada no meu coração. Então eu tenho que me aproximar da fé, eu tenho que me aproximar
O Anderson falou aqui no louvor no final, sobre nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Gente, se aproxima daquilo que te dá esperança. Para de ouvir coisas negativas. Para de ficar buscando coisas negativas. Se precisa, gente, para de seguir essas coisas. Eu digo com muita frequência para a Grazi, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Hoje ela assim, ai, olha aqui. E eu estudando, olha aqui. Morreu ali em Novo Hamburgo, uma menina morreu afogada, bem pequenina. Alguns aí que adoram notícia ruim devem ter visto. Tem gente que só chama isso aí na vida. Estou falando dela, ela segue essas notícias, eu não sigo notícia nenhuma, nem de portão, nem de portão. Porque o que que as notícias elas descobriram? É que só o que chama a atenção das pessoas é tragédia. Isso é fato. Não tem capa de jornal só com coisa boa. Acharam lá 5 coisas boas e botaram tudo na capa do jornal. Não tem isso aí. Pode ter até uma coisa mais ou menos. O resto é tragédia. O resto é tragédia. Pega quando um time da dupla perde. O que perde não ocupa. Não é? Então, gente, por exemplo, esperança, paz, felicidade, crescimento, propósito, generosidade. Gente, essas coisas, elas têm que encher a nossa vida. Nós temos que nos aproximar ao máximo daquilo que agrega e, por outro lado, nós devemos evitar ao máximo aquilo que coopera com o negativo na nossa vida. Evitar ao máximo aquilo que gera incredulidade. Evitar ao máximo aquilo que tira a nossa esperança. Evitar ao máximo aquilo que gera ódio. Sentimentos ruins. Evitar ao máximo a ganância, a tristeza, o incômodo. Então, gente, aquilo que é ruim, nós temos que fazer o quê? Afastar da nossa vida. E aquilo que agrega, soma, edifica, o que nós temos que fazer? Trazer cada vez mais para... Está fazendo sentido, gente, sim ou não? Por quê? Porque, escuta isso aqui, a nossa mente ela não vai ficar ocupada com aquilo que é bom e com aquilo que é ruim ao mesmo tempo. Olha o que diz Tiago 3,11. Acaso pode a fonte que é o coração, jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode, gente, sim ou não? Não. Olha o 12. Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitona? A figueira dá figo, gente. Ou a videira produzir figos? Tampouco. Uma fonte de água salgada vai dar água doce. O que Tiago está falando? Do coração. Antes ele vai falar da língua. E aí ele finaliza aqui falando do coração. Então, a nossa mente, ela é uma estação. Pensa numa estação de trem. A nossa mente, ela recebe e transmite, recebe e leva. Então, guardar o coração, anote aí para você, significa ter cuidado com os pensamentos, com os desejos, com as emoções. Guardar o coração é ter cuidado com tudo o que você coloca diante dele. Tudo de bom ou de ruim que a gente faz começa no coração. Tudo de bom ou de ruim que a gente faz começa no coração. Para encerrar, como eu protejo o coração? Primeiro, a gente tem que aprender. Gente, as coisas que Deus criou, elas nos ensinam. Você já percebeu que o coração físico, ele é muito bem protegido? O coração, o físico, o que bombeia o sangue,
ele é extremamente bem protegido. Tem muita sabedoria aqui. O que a Bíblia chama de coração? A nossa mente. Porque ela também precisa ser muito bem protegida. Saia daqui com, de tudo que eu falei, eu quero que você guarde isso, o proteger a sua mente. O proteger a sua mente das coisas que não agregam, que não somam. Até o que me atrapalha, olha só, tem coisa que nem é ruim, mas me atrapalha. Então eu não quero ouvir, não quero saber, não quero andar junto. Se me atrapalha, eu não quero saber. Eu não quero andar junto. Eu não quero nem ouvir. É uma forma. Por quê? Porque eu acordava mal todos os dias. Hoje eu aprendi a acordar bem todos os dias. Hoje eu não sei qual foi o último dia que eu acordei estragado. Cansado é diferente. Cansado é diferente, mas estragado, que nem eu acordava todo dia, faz muito tempo. Mas faz mais de ano. E todo dia é bom? Não é não. Não é bom não. Tem dia que tem notícia braba, notícia ruim, notícia difícil. Mas eu aprendi que na vida, as circunstâncias adversas, elas vão vir. Jesus já falou que o homem construiu sobre a areia e o homem construiu sobre a rocha. Sobre os dois vieram os tempos difíceis. A diferença é em que nós confiamos, sobre o que nós estamos plantados, onde nós construímos a nossa vida, na rocha ou na areia. A rocha é Cristo. E aí nós confiamos, essa esperança, essa fé. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Mesmo, eu já pensei isso aí. Eu penso muito. Eu já pensei, se tudo que nós vivemos não existe, mesmo assim valeu a pena seguir a Jesus. Mas e se ele não existe? Valeu a pena. E se a Bíblia não é uma palavra do céu, valeu a pena andar com ela. Porque tudo que ela instrui é construtivo para a nossa vida. E tudo que ela diz para a gente não fazer é benéfico para a nossa vida terrena. Sim ou não? Então valeu a pena. Eu estou falando agora de benefício para a vida. Benefício para a vida. A Bíblia é benéfica. E eu estou falando pelos resultados agora. Valeu a pena. E quem não segue, perde. A palavra de Deus, quem é inteligente, ela agrega. Ela agrega. E ela é referência para muitas coisas no mundo hoje. Até hoje a Bíblia é referência para muitas coisas. Quer ver? Olha um texto aqui que eu acho engraçadíssimo. Eu acho que é Deuteronômio 22:8, acho que é. Olha esse texto aqui. Olha quem inventou isso aqui que tem ali na galeria. Ó. Quando edificar uma casa, falhas no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue. Quer dizer, para que ninguém morra porque tu não colocou o parapeito, se alguém de algum modo cair dela. Já tinha visto esse texto? Não, porque vocês não lêem a Bíblia. É por isso que vocês não viram esse texto. Mas olha que interessante, a Bíblia diz, vai para o inferno quem não põe parapeito, gente? Sim ou não? Não, mas que é um bom conselho, é ou não é? Sim ou não? Às vezes eu tenho vontade de botar parapeito aqui, porque no final do culto umas crianças às vezes sobem, né? Até a quarta uma chegou em mim, pode subir lá? Eu disse, não, mas não é pelo subir, é porque se cai. E se cai? Entende? Então pais, cuidem dos filhos de vocês, que eu já tenho o meu para cuidar. Agora, entende? A Bíblia é riquíssima, gente. Você quer um livro conselheiro demais, leia o livro de Provérbios e Eclesiastes. Conselheiro demais. Você quer melhorar seu casamento? Leia Cantares. Ah, vai melhorar. Vai pegar fogo. Cantares de Salomão. Até o que é feio ele elogia. É incrível.
Claro, você tem que entender o contexto, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Essa questão de cuidar de tudo, tira dali, Kelly, senão o pessoal fica lendo e eu também. Eu fico lendo ali, eu acho muito engraçado esse texto. Quando eu vi, sabe quando tu crava o olho, não sei se foi ano, não foi ano passado, foi no outro, eu acho, que eu peguei e estava lendo a Bíblia, corrida, de Gênesis e Apocalipse. E aí, o que eu fazia? Todo texto que eu achava interessante, que eu não lembrava, que eu não sabia, eu tenho no meu celular, aliás, eu li no meu celular, aquela Bíblia que tu baixa, daí tu consegue até pintar. E aí eu ia lendo, até para ver o quanto que faltava, o quanto que eu já tinha lido. E eu ia lendo corrido a Bíblia, simplesmente com o objetivo de ler a Bíblia, tá? E todo texto que me chamou a atenção, e esse aqui me chamou muita atenção, do parapeito. Moisés dando na lei de Deuteronômio, para eles colocar parapeito, para que eles não tivessem culpa de sangue, quer dizer, morreu porque tu foi. Gente, a Bíblia diz que a prudência anda junto com a sabedoria. A prudência anda junto com a sabedoria. Isso ali é prudente sim ou não? Demais. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Como que eu protejo o meu coração? Melhorando os ambientes. Por exemplo, antes de criar o homem, Deus criou o Éden. O jardim do Éden. Era perfeito o ambiente. Mesmo assim, Eva e Adão caíram. Preste atenção. Mesmo no ambiente de Deus, Eva e Adão caíram. Gente, Eva e Adão, eles falavam com Deus todos os dias. Atenção, quem se acha santo, diferente, a Bíblia diz assim, quem está em pé, faça o quê? Cuide. Não deixa essa soberba da santidade entrar no teu coração. Não tem um aqui. Pode estar muito bem, mas que o diabo não possa, de alguma maneira, tentar destruir a sua vida. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E, gente, se ele derrubou, preste atenção, pensa comigo, não é nem presta, pensa comigo. Gente, ele derrubou Adão e Eva. A primícia da criação. A perfeição de Deus. A obra-prima de Deus. Ele derrubou. Você acha que nós somos grande coisa para ele? Vamos falar sério, gente. Então proteja o seu coração, muito, porque eles estavam no ambiente certo, e mesmo assim, caíram. Então os seus ambientes, melhorar os seus ambientes em 2024 é essencial. Segundo, melhorar os seus relacionamentos. Dá uma analisada de verdade. Eu fiz isso no final do ano, eu fiz uma lista. E vou dizer que ela ficou curta. Eu fiz uma lista de pessoas que eu nesses anos vi sinceridade, vi verdade, que edificam, que somam, que agregam na minha vida. Eu fiz minha lista, faça a sua. Tenho ela escritinha, bonitinha. Então, cuidado com... Porque às vezes a gente fica assim, mas será que eu não vou magoar? Se você se ama, cuide do seu coração. Porque os nossos relacionamentos, eles são o principal fator de felicidade ou infelicidade. De paz ou de perturbação, sim ou não? Está nos relacionamentos. Então, em 2024, para você proteger o seu coração, melhore os seus ambientes, melhore os seus relacionamentos, melhore os seus hábitos, melhore as suas emoções. Gente, se precisar, buscar ajuda nisso aqui.
A Bíblia diz assim: com tudo que possui, adquire o conhecimento. Para de pensar que Deus vai fazer tudo por você. Deus não faz a nossa parte. Deixa eu falar uma coisa para vocês: emoções são hormônios, não são demônios. Emoções são hormônios, não são demônios. Aprenda a fazer uma gestão das tuas emoções. Eu não consigo, Cássio. Busca ajuda. Vai aprender sobre isso. Então melhore as suas emoções. Melhore os seus hábitos. Veja que hábitos fazem bem para você, que hábitos fazem mal. Por fim, melhore a sua espiritualidade. Melhore as suas orações. Como que eu posso melhorar minhas orações? Escreva elas. Posso revelar algo para vocês aqui? Sim ou não? Então vou revelar. Tem um caderninho de oração que me acompanha há anos. Tem cada coisa que tem escrita nele lá que eu digo, eu já risquei porque, meu Deus, isso aqui não. Mas assim, eu tenho orações escritas naquele caderno. E muitas vezes, que eu dobro os meus joelhos, no meu lugar secreto, Ele vai comigo, e eu vou folheando ele, porque eu escrevi ali muitas das minhas orações. Melhore as suas orações. Melhore as suas orações. Tem gente que diz: eu não consigo orar muito tempo, mas você não desenvolve uma vida de oração. Melhore as suas orações. Estou falando desse momento no secreto. Melhore o seu louvor. É bom cantar no carro, aqui, ali, mas tem aquele seu momento de louvor, de adoração. Porque você pode estar cantando e com o coração longe. Melhore o seu hábito de aprender a palavra. Ô, gente, de verdade, nós temos aqui uma igreja hoje que preza. A gente sempre foi bíblico, mas nos últimos tempos é muito aprendizado aqui. Leva para a sua vida. E busque sabedoria. Melhore a sua busca por sabedoria. A sabedoria divina. Acho que até devo falar sobre isso em breve. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, fala da sabedoria divina e da humana. Por quê? O que é a sabedoria divina? É nós olharmos para a vida com as lentes de Deus. É bem aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. A sabedoria divina é olhar para a vida na ótica de Deus. E aonde a gente aprende isso? Nos evangelhos e em toda a Bíblia. Então melhore a sua busca por sabedoria, melhore a sua espiritualidade, melhore as suas emoções, melhore os seus hábitos, melhore os seus relacionamentos, melhore os seus ambientes. Com isso você vai proteger. Assim como esse coração está numa caixa, todo protegido. Não sei se você sabe, mas não importa o lado que você, por exemplo, se você for levar um tiro, não importa o lado, pode ser pelas costas, pelos lados ou pela frente. O coração é um órgão extremamente, ele está dentro da caixa. Tem osso, tem músculo, tem nervo, tem uma série de coisas até chegar ao coração. Ele é muito bem protegido. Porque se acertar o coração, é morte. Sobre tudo que você deve guardar. Agora, é morte física o coração. Nós temos que guardar esse coração. Porque ele pode causar outras tantas mortes, enquanto nós ainda estamos vivos. Vamos colocar de pé?
Espero que tenha feito sentido também para quem está em casa. E agora coloca a mão aqui no coração agora. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E mais uma vez, nós fomos abençoados, enriquecidos. Fomos, ó Pai, alcançados pela sabedoria do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a partir desse momento. Estamos no início do ano, meio de janeiro. Que a Tua graça, ó Pai, seja sobre a nossa vida. E que Tu possas, Espírito Santo de Deus, nos dar coragem, nos dar essa disposição de ação, de atitude, de aquilo que nós aprendemos nessa noite, que nós possamos praticar. A Tua palavra, Senhor, diz em Tiago 1:22, que aquele que ouve a palavra, mas não põe a palavra em prática, esse tem muitas perdas. Esse não desfruta daquilo que o Senhor tem como promessa para a vida. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes. Aquele que só ouve, Pai, se engana, e nós não queremos sair daqui sinceramente enganados. Nós queremos sair daqui nessa noite despertados por essa palavra, que veio do Teu coração, que veio da Tua palavra para as nossas vidas. Espírito Santo, ajuda-nos a tirar da teoria e a levar para a verdade e para a realidade da nossa vida. Pedimos a Tua bênção sobre essa palavra nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, aquilo que não depende de nós, nós clamamos. Transforma o nosso coração. A palavra que lemos nessa noite diz que o Senhor nos daria um novo coração. Pai, eu quero um coração novo. Ou eu quero um renovo sobre o meu coração novo. Eu peço isso, Pai, pela minha vida, eu peço isso pela igreja, eu peço isso por aqueles que nos assistem. Dá-nos um novo coração, Pai. Tira toda a dureza do nosso coração, tira um coração de pedra, coloca um coração de carne. E nos ajuda, Espírito Santo, a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos Te achar, Pai. Nós queremos Te achar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a guardar o nosso coração, para que o nosso coração seja cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de vida, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de generosidade, cheio de propósito. E nos ajuda a blindar o nosso coração da incredulidade, dos medos, da inveja, da mágoa, do rancor, da indignação, do ódio. Nos ajuda a blindar o nosso coração daquilo que é negativo e alimentar o nosso coração daquilo que é construtivo. Nos ajuda, Senhor, nesse ano de 2024, a melhorar os nossos ambientes, a melhorar os nossos relacionamentos, a melhorar os nossos hábitos, a melhorar as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a nossa espiritualidade, Pai. Nos ajuda nesse ano a melhorar o nosso coração, para que possamos ser bons homens e boas mulheres que tiram do bom tesouro do coração coisas boas todos os dias. Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida abençoada pelo Senhor, e que a nossa vida possa glorificar o Senhor. Dá-nos um novo coração e nos ajuda a guardar esse coração, Pai. Oramos isso em Teu nome, Jesus. Amém.